Era exatamente 3 horas da manhã quando Henrique ouviu a primeira batida. Não foi alta, nem desesperada. Foi precisa. 3 toques secos na porta da frente, como se alguém soubesse exatamente o que estava fazendo. Ele acordou confuso, ainda meio perdido entre o sonho e a realidade, tentando entender se aquilo era real ou apenas algum ruído vindo da rua. O silêncio que veio logo depois foi o que mais o incomodou. Nenhum som de passos, nenhum carro, nenhum cachorro latindo, nada. Só aquele vazio estranho, pesado, como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. Henrique ficou imóvel na cama, o coração começando a acelerar, esperando ouvir novamente. E então, exatamente 1 minuto depois, as mesmas 3 batidas ecoaram pela casa, mais fortes dessa vez. Não havia como negar, alguém estava ali fora. Ele pegou o celular, olhou a hora, 3h01. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquilo não parecia coincidência. Tentou ignorar, se convencer de que poderia ser alguém confundindo casas ou até algum vizinho bêbado. Mas no fundo, alguma coisa não fazia sentido. Henrique levantou devagar, caminhando pelo corredor escuro, sentindo o chão frio sob seus pés. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando chegou próximo à porta, ficou em silêncio, tentando ouvir qualquer sinal do lado de fora. Nada. Apenas o próprio coração batendo forte nos ouvidos. Ele pensou em olhar pelo olho mágico, mas hesitou. Algo dentro dele dizia para não fazer isso. E foi exatamente nesse momento que as batidas vieram novamente, mais próximas, mais fortes, como se quem estivesse lá soubesse que ele estava do outro lado. Henrique deu um passo para trás, assustado. Aquilo não era normal. Nenhuma pessoa bateria assim, naquele horário, daquela forma insistente e calculada. Ele tentou falar, com a voz trêmula: "Quem está aí?" O silêncio respondeu. Nenhuma palavra, nenhum movimento. Apenas o vazio. E então, uma voz sussurrada surgiu do outro lado da porta. Baixa, arrastada, quase inaudível. "Abre, eu sei que você está aí." Henrique congelou. Aquela voz não era de alguém que ele conhecia. Não era de um vizinho, nem de um amigo. Era estranha, artificial, como se algo estivesse tentando imitar uma voz humana, mas não soubesse exatamente como fazer isso. O medo agora já não era dúvida, era certeza. O instinto mandava correr, se trancar no quarto, ligar para a polícia, qualquer coisa. Mas o corpo não respondia. Henrique ficou ali, paralisado, olhando para a porta como se ela pudesse se abrir a qualquer momento. E então, as batidas pararam. De repente, o silêncio voltou, ainda mais pesado que antes. Ele respirou fundo, tentando se acalmar, achando que finalmente tinha acabado. Mas não tinha. Um som diferente começou, um leve arranhar, vindo da madeira da porta. Como unhas, deslizando devagar, testando, procurando uma forma de entrar. Henrique sentiu o estômago embrulhar. Aquilo não era uma pessoa. Não podia ser. Desesperado, ele correu para o quarto e trancou a porta. Pegou o celular e tentou ligar para a polícia, mas não havia sinal. Nenhuma barra. Nada. Como se estivesse completamente isolado. Foi então que ouviu algo que fez seu sangue gelar. As batidas voltaram, mas não na porta da frente. Agora, vinham de dentro da casa. 3 toques secos, ecoando pelo corredor. Henrique virou lentamente a cabeça na direção da porta do quarto. O silêncio voltou por alguns segundos, e então, as batidas vieram novamente, agora diretamente na porta do quarto. Lentamente, com precisão, como se aquilo tivesse encontrado exatamente onde ele estava. Henrique não dormiu mais naquela noite. Nem nas próximas. Porque, desde aquele dia, todas as noites, exatamente às 3 horas da manhã, as batidas voltam. Sempre 3. Sempre no mesmo ritmo. Às vezes na porta da frente, às vezes dentro da casa, e, nas piores noites, diretamente na porta do quarto.
Ele nunca mais respondeu. Nunca mais perguntou quem era. Porque, no fundo, ele já entendeu. Aquilo não quer entrar pela porta. Aquilo quer ser convidado. E enquanto ele resistir, as batidas vão continuar. Esperando. Pacientes. Sabendo que, uma hora, alguém sempre acaba abrindo. Cláudia nunca acreditou nessas histórias de madrugada, até se mudar para aquela casa antiga no fim da rua. Era tranquila, silenciosa demais até, daquelas onde o som do vento parece ecoar pelas paredes. Na primeira semana, tudo parecia normal, até a noite em que acordou com 3 batidas na porta. Secas, lentas, perfeitas. Ela abriu os olhos no escuro, o coração já acelerando sem motivo aparente. Pegou o celular. 3 horas da manhã. Aquilo já parecia errado. Quem bateria na porta naquele horário? Ela ficou em silêncio, esperando ouvir alguma voz, algum movimento. Mas não havia nada. Nem passos, nem carro, nem qualquer sinal de presença. Só o vazio. E então, como se fosse um aviso, as 3 batidas vieram novamente. Cláudia sentou na cama, sentindo um frio estranho subir pela coluna. Ela pensou em ignorar, mas algo naquela repetição exata fez sua curiosidade crescer. Levantou devagar, caminhando pelo corredor escuro da casa, onde cada sombra parecia mais profunda do que deveria. Quando chegou perto da porta, ficou parada por alguns segundos. Seu instinto gritava para não olhar, mas sua mente insistia. Com cuidado, ela se inclinou até o olho mágico e prendeu a respiração. Não havia ninguém. A rua estava completamente vazia. Nem mesmo um carro estacionado. Nem um movimento sequer. Só o poste iluminando o nada. Ela se afastou lentamente, tentando racionalizar aquilo, até ouvir uma voz atrás da porta. Você demorou. A frase veio baixa, quase como um sussurro arrastado. Cláudia congelou. Aquela voz não estava na rua. Estava próxima demais da porta. Próxima demais do ouvido dela. Como se estivesse do outro lado, colada na madeira. Eu sei que você olhou, continuou a voz, agora com um tom estranho, quase satisfeito. O corpo de Cláudia travou. Como aquilo poderia saber? Não fazia sentido. Ela não respondeu. Não se mexeu. Ficou ali, imóvel, sentindo o ar ficar pesado ao redor. E então, uma terceira série de batidas veio. Mais forte, mais lenta. Cada toque parecia vibrar dentro do peito dela. Sem pensar, Cláudia recuou alguns passos, o medo agora dominando completamente. Foi quando algo pior aconteceu. O som de batidas começou a ecoar, mas não vinha mais da porta. Vinha das paredes. Primeiro da sala, depois da cozinha, depois mais perto, como se estivesse se movendo dentro da casa. 3 batidas, pausa, 3 batidas, pausa, cada vez mais próximas. Cláudia sentiu o desespero crescer, olhando ao redor sem saber para onde fugir. Até que o som parou. Silêncio absoluto. E então, bem atrás dela, vieram 3 batidas, diretamente na porta do quarto. Ela correu e se trancou, o coração quase saindo pela boca. Tentou ligar para alguém, qualquer pessoa, mas o celular não tinha sinal. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Era como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. As batidas recomeçaram, agora lentas, deliberadas, como se algo estivesse testando a porta. E então a voz voltou, mais clara dessa vez, mais próxima, mais errada. Você já abriu uma vez, lembra? Cláudia sentiu o sangue gelar. Porque, por um instante, uma memória veio à tona. Mais cedo naquele dia, alguém tinha batido na porta, 3 vezes, e ela abriu sem pensar. Naquela noite, Cláudia não abriu a porta. Não respondeu. Ficou imóvel até o amanhecer, esperando aquilo ir embora. E foi. Mas na noite seguinte, às 3 horas da manhã, as batidas voltaram. E agora ela sabe. Não é sobre aquela noite. Não é sobre curiosidade. É sobre algo que começa no momento em que você responde,
no momento em que você abre. Porque, depois disso, não importa onde você esteja, a porta sempre vai existir. E as batidas nunca mais vão parar. Rafael sempre teve o sono leve, mas naquela noite, foi diferente. Ele acordou de forma abrupta, como se algo tivesse puxado ele para fora do sono. Não houve barulho alto, nem sonho ruim, apenas aquela sensação estranha de estar sendo observado. O quarto estava completamente escuro, e por alguns segundos ele ficou ali, tentando entender o que tinha acontecido. Até ouvir 3 batidas na porta da frente. Secas, espaçadas, precisas demais para serem acidente. Ele virou lentamente a cabeça em direção ao corredor, o coração já começando a acelerar. Pegou o celular ao lado da cama. 3 horas da manhã. Exato. Sem um segundo a mais, sem um segundo a menos. E então, como se fosse um relógio, as batidas vieram novamente. Rafael sentou na cama, tentando ignorar. Pensou em vizinhos, em alguém perdido, em qualquer explicação lógica, mas nenhuma delas fazia sentido naquele horário. Ele morava sozinho, e aquela rua era deserta demais até durante o dia. Mesmo assim, decidiu levantar. Cada passo pelo corredor parecia ecoar mais alto do que deveria, como se a casa estivesse vazia demais. Quando chegou na sala, parou a alguns metros da porta. O silêncio do outro lado era absoluto. Nenhum sinal de vida. Ele respirou fundo, criando coragem, e se aproximou lentamente do olho mágico. E foi aí que tudo começou a dar errado. Do outro lado, havia alguém, mas não da forma que deveria. Era uma silhueta, parada, imóvel, próxima demais da porta. Rafael não conseguia ver o rosto, apenas um contorno escuro, alto demais, fino demais, como se estivesse esticado. Ele prendeu a respiração. Aquilo não se mexia, não piscava, não fazia som. Só estava ali, esperando. Rafael deu um passo para trás, o corpo reagindo antes da mente. E então, a silhueta se moveu, lentamente, não para trás, mas para mais perto da porta. Como se soubesse exatamente onde ele estava olhando. Como se estivesse olhando de volta. As batidas vieram de novo, mas dessa vez não foram na madeira. Foram no vidro do olho mágico. 3 toques leves, diretamente do outro lado. Rafael recuou rapidamente, o coração disparando. Aquilo não era possível. Não tinha como alguém bater exatamente ali, a menos que soubesse que ele estava olhando. E então, a pior parte. A maçaneta começou a girar. Devagar. Testando. Como se alguém estivesse tentando abrir, mas não com pressa, com paciência. Rafael sentiu o pânico subir pelo corpo. Ele tinha trancado. Tinha certeza disso. Mas aquilo continuava tentando, girando, forçando, insistindo. Ele correu para o quarto, trancando a porta e encostando o corpo nela, como se isso fosse impedir alguma coisa. O silêncio tomou conta da casa novamente. Por alguns segundos, nada aconteceu. Rafael tentou controlar a respiração, tentou pensar, até ouvir um som que fez tudo piorar. 3 batidas, mas não na porta da frente, nem na sala, nem no corredor. Era dentro do quarto. Ele congelou. As batidas vieram da parede ao lado da cama. Lentas, ritmadas. E então, começaram a se mover, como se algo estivesse andando dentro das paredes. Na manhã seguinte, Rafael foi embora da casa. Não levou tudo. Não voltou mais. Mas isso não resolveu. Porque naquela mesma noite, no novo lugar, às 3 horas da manhã, ele acordou novamente. Sem motivo. Sem som. Apenas aquela sensação. E então, 3 batidas ecoaram. Não na porta, mas na parede, bem ao lado da cama. Porque, quando você olha, quando você responde, quando você percebe, já é tarde demais. Aquilo não fica na casa. Aquilo vai com você.
Na primeira noite, Eduardo achou que era coincidência. 3 batidas na porta às 3 horas da manhã. Ele acordou assustado, ficou em silêncio por alguns segundos e decidiu ignorar. Não abriu, não respondeu, apenas virou para o lado e tentou dormir novamente. No dia seguinte, comentou com um amigo, riu da situação e tentou seguir a vida normalmente. Mas, no fundo, aquela sensação estranha permaneceu. Não era só o barulho, era a forma como aconteceu. As batidas eram organizadas demais, precisas demais, como se não fossem feitas por alguém comum. Mesmo assim, ele decidiu esquecer. Até a segunda noite chegar exatamente às 3 horas da manhã, Eduardo acordou de novo. Dessa vez antes mesmo das batidas. Como se seu corpo já soubesse o que estava prestes a acontecer. Ele ficou imóvel na cama, olhando para o teto, esperando. E então, vieram 3 batidas. Mais fortes do que na noite anterior. Mais próximas. Mais impacientes. Eduardo sentiu o coração acelerar, mas decidiu levantar. Caminhou até a porta, dessa vez com mais coragem, tentando provar para si mesmo que aquilo tinha uma explicação. Quando olhou pelo olho mágico, não viu nada. A rua estava vazia, silenciosa, morta. Ele ficou ali por alguns segundos, até ouvir uma respiração do outro lado da porta. Era baixa, lenta, pesada, como se algo estivesse muito próximo, próximo demais. Eduardo se afastou rapidamente, o medo agora tomando conta. Aquilo não era normal. Ele voltou para o quarto e trancou a porta, decidido a ignorar qualquer coisa que acontecesse depois. E funcionou, por alguns minutos. Até ouvir algo pior. As 3 batidas vieram novamente, mas dessa vez não na porta da frente. Vieram da porta do quarto. Diretas. Sem erro. Como se aquilo tivesse atravessado a casa, como se já estivesse lá dentro. Eduardo congelou. Não havia como aquilo ter entrado. Não havia som de porta abrindo. Não havia explicação. Na terceira noite, Eduardo não dormiu. Ficou sentado na cama, olhando para a porta do quarto, esperando. Sabia que viria. Não era mais dúvida. Era certeza. O relógio marcou 22:59 e o silêncio ficou pesado. Quando virou para 32:00, as batidas não vieram. Não imediatamente. E isso foi pior. O tempo passou devagar. 3:01, 3:02, nada. Eduardo começou a achar que tinha acabado, que aquilo tinha ido embora. Até que uma única batida ecoou. Apenas uma. Lenta. Diferente de tudo que tinha acontecido antes. Ele sentiu o estômago gelar. Porque aquilo nunca tinha acontecido assim. A segunda batida veio alguns segundos depois. Mais forte. Mais próxima. Eduardo agora já não conseguia respirar direito. Algo estava errado. Completamente fora do padrão. E então, o silêncio. Longo demais. Pesado demais. Como se algo estivesse esperando. Observando. Testando. Eduardo não conseguiu evitar. Seus olhos se fixaram na porta, esperando a terceira batida. Porque, no fundo, ele sabia que ela viria. E quando veio, não foi na porta. Foi atrás dele. 3 toques secos, diretamente na parede, na altura da sua cabeça. Eduardo nunca mais falou sobre isso. Porque naquela noite, ele entendeu uma coisa que ninguém quer entender. Não são as 3 batidas que importam. É o momento em que elas mudam. Quando o padrão quebra, quando aquilo decide fazer diferente, é porque já não precisa mais da porta. Já não precisa mais te chamar. Porque agora, você já está dentro do alcance. E, depois da terceira noite, não existe mais lado de fora. Juliana sempre teve o hábito de ficar acordada até tarde, principalmente nos finais de semana. Naquela noite, ela estava mexendo no celular, distraída, quando ouviu 3 batidas na porta da frente. Secas, rápidas, estranhamente educadas.
Ela franziu a testa, olhando o relógio no canto da tela. 3 horas da manhã. Aquilo não fazia sentido. Nenhum vizinho faria isso. Nenhum amigo apareceria sem avisar naquele horário. Mesmo assim, levantou da cama, mais curiosa do que assustada. A casa estava silenciosa demais, e cada passo até a sala parecia ecoar. Quando chegou perto da porta, as batidas vieram novamente. 3 toques, idênticos, como se fossem calculados. Sem pensar muito, Juliana falou: "Quem é?" A pergunta saiu quase automática. E foi aí que ela cometeu o erro. Porque, por alguns segundos, não houve resposta. Apenas silêncio. E então, uma voz veio do outro lado. Baixa, tranquila, quase normal. "Sou eu, abre pra mim." Juliana sentiu um leve alívio, mas ao mesmo tempo, algo não encaixava. "Eu quem?" ela perguntou, tentando reconhecer aquela voz. Houve uma pausa. Longa demais. E então a resposta veio, ligeiramente diferente. "Você sabe quem sou." Aquilo fez o corpo dela travar. Não era uma resposta normal. Não era uma conversa comum. Era errado. Juliana se afastou da porta, o coração acelerando. Aquela voz não parecia de ninguém que ela conhecia. Era como se estivesse sendo montada, palavra por palavra. E então, as batidas voltaram. Mais fortes, mais rápidas. 3 toques seguidos, sem pausa. E a voz também mudou. Agora mais insistente, mais próxima. "Você respondeu, agora abre." O ar da casa ficou pesado. Juliana sentiu um medo real pela primeira vez. Ela deu mais alguns passos para trás, tentando se afastar da porta. Mas, naquele momento, ouviu algo que fez tudo piorar. Um segundo conjunto de batidas. Dentro da casa. Ela virou lentamente a cabeça para o corredor. 3 batidas, vindas da parede. O mesmo ritmo. O mesmo padrão. Como se houvesse mais de um. Juliana começou a tremer. Aquilo não estava mais do lado de fora. E então, como se confirmasse isso, a voz veio novamente. Mas não da porta. Veio de dentro da casa. Mais baixa, mais próxima, atrás dela. "Agora eu posso entrar." Juliana correu para o quarto, trancando a porta com as mãos trêmulas. O coração batia tão forte que parecia impossível aquilo não ouvir. O silêncio tomou conta por alguns segundos, e então vieram as batidas. Na porta do quarto. 3 toques. Lentos. Deliberados. Juliana não respondeu dessa vez. Não fez nenhum som. Ficou parada, tentando não respirar alto, tentando desaparecer. Mas aquilo não precisava mais de resposta, porque ela já tinha respondido antes. A maçaneta começou a girar devagar. 1 vez, 2 vezes, como se algo estivesse testando. E então a voz, bem do outro lado da porta, quase sussurrando: "Eu só precisava que você falasse comigo. Agora você já sabe que eu existo." Juliana sentiu o desespero tomar conta. Porque, no fundo, aquilo fazia sentido. Ela tinha reconhecido. Ela tinha interagido. Naquela noite. A porta do quarto não abriu. Mas também não precisou. Porque, desde então, Juliana nunca mais teve paz. As batidas continuam, todas as noites, às 3 horas da manhã. Às vezes na porta, às vezes nas paredes, às vezes, muito perto. E a voz sempre volta, sempre com a mesma frase, como um lembrete: "Você respondeu." Porque existem coisas que não precisam entrar à força. Elas só precisam de uma coisa: ser reconhecidas. E depois disso, não importa onde você esteja, você nunca mais está sozinho. Bruno nunca acreditou nessas histórias de madrugada. Para ele, tudo tinha explicação, até aquela noite. Ele estava dormindo profundamente quando acordou com 3 batidas na porta. Secas, ritmadas, estranhamente calmas. Ele abriu os olhos devagar, ainda confuso,
tentando entender se aquilo era real ou parte de um sonho. O quarto estava escuro, silencioso demais. Pegou o celular, 3 horas da manhã. Exato. Nenhum segundo a mais. Nenhum a menos. Bruno soltou um suspiro irritado, pensando ser algum vizinho ou alguém perdido. Mas algo não encaixava. O silêncio depois das batidas era absoluto. Não havia nenhum outro som, nenhum movimento. Era como se quem estivesse lá fora simplesmente não existisse. As batidas vieram novamente. 3 toques. Idênticos. Bruno se levantou, agora mais incomodado do que assustado. Caminhou até a sala, sentindo o chão frio sob os pés. A casa parecia diferente, mais vazia, mais funda. Quando chegou perto da porta, ficou em silêncio por alguns segundos. Nada. Nenhuma voz, nenhum pedido, nenhum sinal de vida. Ele respirou fundo e falou: "Se for brincadeira, já deu." Nenhuma resposta. Apenas o silêncio pesado. Bruno se aproximou do olho mágico, mas, antes de olhar, ouviu algo que fez seu corpo travar. Uma terceira série de batidas, mas dessa vez, não veio da porta. Veio do outro lado do corredor. De dentro da casa. 3 toques secos, ecoando na parede. Bruno virou lentamente a cabeça, o coração acelerando pela primeira vez. Aquilo não fazia sentido. Não havia ninguém ali. Ele morava sozinho. Sempre morou. As batidas vieram novamente, agora mais próximas, como se estivessem se movendo, avançando. Bruno deu um passo para trás, sentindo o medo crescer dentro dele. E então, o pior aconteceu. As batidas pararam. E uma voz surgiu. Baixa, quase sem forma. "Você demorou." Não vinha da porta. Não vinha da parede. Vinha de todos os lados. Bruno correu para o quarto e trancou a porta, o corpo inteiro tremendo. Ele tentou ligar para alguém, qualquer pessoa, mas o celular não tinha sinal. Nada funcionava. Era como se ele estivesse completamente isolado do mundo. O silêncio voltou por alguns segundos, até que as batidas começaram de novo. 3 toques. Agora na porta do quarto. Mais lentos. Mais pesados. Como se aquilo estivesse certo de que ele não poderia escapar. A maçaneta começou a girar devagar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Bruno segurou a porta com força, como se aquilo fosse suficiente. Mas no fundo, ele sabia que não era. As batidas pararam de repente. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca. Bruno ficou ali, imóvel, tentando ouvir qualquer coisa. E então, ouviu algo que não deveria existir. 3 batidas, vindas de dentro do quarto. Ele não se mexeu. Não respirou. Lentamente, virou a cabeça para trás. Nada. Mas o som continuava. 3 toques, vindo de dentro do armário. Bruno sentiu o corpo travar completamente. Aquilo não estava tentando entrar. Aquilo já estava lá, esperando, observando. E então, a porta do armário se moveu, lentamente, rangendo, abrindo sozinha. Na manhã seguinte, ninguém encontrou Bruno. A casa estava intacta. Porta trancada. Janelas fechadas. Nenhum sinal de invasão. Apenas um detalhe, que ninguém conseguiu explicar. Na porta do quarto, havia marcas. 3 marcas profundas, como se algo tivesse batido ali, repetidas vezes. E no armário, por dentro, mais 3 marcas, na altura de onde alguém ficaria preso, tentando sair. Porque, às vezes, não é algo tentando entrar. Às vezes, é algo tentando trocar de lugar com você. E quando isso acontece, a porta deixa de ser uma barreira. Ela vira uma escolha. Felipe recebeu a regra no dia em que se mudou. Não foi um aviso formal. Foi um sussurro casual do antigo proprietário, já com a chave na mão, pronto para ir embora. Ele disse apenas uma frase, olhando direto nos olhos de Felipe: "Se baterem na sua porta às 3 horas da manhã, não abra." Felipe riu na hora,
achando que era algum tipo de brincadeira ou superstição idiota. A casa era simples, isolada, mas nada fora do normal. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Nenhum barulho estranho, nenhuma sensação diferente. Até a noite em que ele acordou sem motivo, sem som, sem sonho. Apenas acordou. E quando olhou o relógio, eram exatamente 3 horas da manhã. Ele ficou deitado por alguns segundos, tentando voltar a dormir. Foi então que ouviu 3 batidas na porta, secas, perfeitas, como se alguém estivesse seguindo um padrão exato. Felipe ficou imóvel, lembrando imediatamente da frase que tinha ouvido dias antes. Um arrepio percorreu seu corpo. Ele tentou ignorar, mas a curiosidade começou a falar mais alto. Quem estaria ali? Por que naquele horário? As batidas vieram novamente, mais fortes, mais insistentes. Felipe se levantou devagar, caminhando pelo corredor escuro. A casa parecia diferente, como se estivesse mais fria, mais silenciosa do que nunca. Quando chegou na porta, ficou parado por alguns segundos. Nenhuma voz, nenhum movimento, apenas o silêncio absoluto do lado de fora. Ele respirou fundo, aproximando-se do olho mágico. E então, parou. Algo dentro dele travou. Aquela sensação, aquela mesma que você sente quando sabe que não deveria fazer algo, mas não consegue explicar o porquê. Felipe hesitou. E foi aí que a voz veio. Baixa, calma, quase gentil. Você não precisa ter medo, eu só quero entrar. Felipe congelou. Aquilo não parecia uma pessoa pedindo ajuda. Era controlado demais. Ensaiado demais. As batidas voltaram. 3 toques. Mais rápidos agora. Como se algo estivesse ficando impaciente. Felipe deu um passo para trás, tentando se afastar da porta. E então, algo pior aconteceu. Um segundo som de batida surgiu, vindo de dentro da casa. 3 toques, ecoando no corredor atrás dele. Felipe virou lentamente, o coração disparando. Não havia ninguém ali. Mas o som continuava. Mais 3 batidas, agora mais próximas. E então a voz voltou, mas não da porta. Veio de dentro da casa, exatamente atrás dele. Você demorou. Felipe correu para o quarto e trancou a porta, tremendo. O silêncio tomou conta por alguns segundos, até que as batidas começaram novamente. 3 toques. Agora na porta do quarto. Ele não respondeu. Não falou nada. Apenas ficou ali, esperando. E então, ouviu algo que nunca deveria ter ouvido. Sua própria voz. Do outro lado da porta. Abre, sou eu. Felipe sentiu o sangue gelar. Aquilo não era possível. A voz era idêntica. Cada detalhe, cada respiração. Como se algo tivesse aprendido. Como se tivesse copiado o ponto na manhã seguinte. Felipe foi embora. Não voltou mais. Mas, antes de sair, encontrou algo que fez tudo piorar. Na parte interna da porta da frente, havia marcas. 3 riscos profundos, como se algo tivesse tentado sair, não entrar. E foi aí que ele entendeu a regra. Não era sobre impedir alguém de entrar. Era sobre impedir algo de sair. Porque, às 3 horas da manhã, a porta não separa você do lado de fora. Ela separa você de algo que já está dentro. Quando Marco se mudou para o apartamento 302, o síndico fez um comentário estranho enquanto entregava as chaves. Ele disse em tom baixo, quase como um aviso que não deveria ser levado a sério. Se ouvir batidas às 3 da manhã, ignora. Marcos riu, achando que era só mais uma história de prédio antigo. O lugar parecia normal, silencioso até demais. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Mas na 4ª noite, ele acordou sem motivo. Nenhum barulho, nenhum pesadelo. Apenas aquela sensação incômoda de que algo estava errado. Ele virou o rosto lentamente para o relógio digital ao lado da cama. 3 horas da manhã. Exato. E então,
Vieram as batidas. 3 toques secos na porta do apartamento. Claros, inconfundíveis. Marcos franziu a testa, irritado mais do que assustado. Quem bateria naquele horário? Pensou em algum vizinho bêbado ou confuso. Levantou da cama e caminhou pelo pequeno corredor até a porta. O prédio estava completamente silencioso. Nenhum som de elevador, nenhum passo no corredor externo. Ele se aproximou da porta e ficou parado por alguns segundos, esperando ouvir alguma voz. Nada. Apenas silêncio. E então, as 3 batidas vieram novamente. Idênticas. No mesmo ritmo. Como se fossem programadas. Marcos se inclinou para olhar pelo olho mágico e congelou. O corredor estava vazio. Nenhuma pessoa. Nenhum movimento. Apenas a luz fria iluminando o nada. Ele se afastou lentamente, sentindo um desconforto crescer dentro do peito. Aquilo não fazia sentido. Foi então que ouviu algo que fez seu corpo travar completamente. 3 batidas, vindas de dentro do apartamento. Ele virou lentamente a cabeça para trás. O som vinha da porta do banheiro. 3 toques secos, ecoando no espaço pequeno. Marcos sentiu o ar ficar pesado. Aquilo não podia estar acontecendo. As batidas pararam por alguns segundos, e então recomeçaram. Agora na parede da sala. 3 toques. Depois no quarto. 3 toques. Como se algo estivesse circulando. Como se estivesse testando o espaço. Marcos começou a recuar, o medo tomando conta. Até que o som parou completamente. O silêncio voltou. E então, a voz surgiu. Baixa, arrastada, vindo de algum lugar impossível de identificar. Esse não é o seu lugar. Marcos sentiu o estômago gelar. Aquilo não parecia uma ameaça. Parecia um aviso. Desesperado, Marcos correu até a porta para sair do apartamento. Mas quando colocou a mão na maçaneta, ouviu 3 batidas, vindas do outro lado. Ele congelou. Porque agora tinha certeza. Aquilo não estava só dentro, nem só fora. Estava nos 2 lados. Ele se afastou lentamente da porta, sem saber para onde ir. E então, algo pior aconteceu. Ele ouviu passos, dentro do apartamento. Lentamente, caminhando pelo corredor. Parando, exatamente do lado de fora do quarto. Marcos nunca mais foi visto depois daquela noite. O apartamento 302 ficou vazio por meses, até ser alugado novamente. E, toda vez que alguém novo se muda, o síndico repete a mesma frase, sempre em tom baixo. Se ouvir batidas às 3 da manhã, ignora. Porque ninguém nunca conseguiu explicar o que aconteceu com Marcos. Mas todos concordam em uma coisa: depois da 3ª batida, aquele lugar deixa de ser só um apartamento e passa a ser uma porta. Carla sempre teve medo de madrugada, mas nunca soube explicar exatamente o porquê. Não era do escuro, nem do silêncio. Era algo mais profundo, uma sensação constante de que aquele horário escondia coisas que não deveriam ser vistas, nem ouvidas. Naquela noite, ela acordou de forma brusca, o coração acelerado sem motivo aparente. O quarto estava completamente escuro, e o silêncio parecia pesado demais. Ela virou lentamente o rosto para o celular ao lado da cama. 3 horas da manhã. Exato. E então, como se estivesse esperando por isso, vieram as batidas. 3 toques secos, vindos da porta da frente. Carla ficou imóvel, sentindo o corpo inteiro gelar. Aquilo não era normal. Não naquele horário. Não daquela forma. As batidas vieram novamente, idênticas, no mesmo ritmo. Era impossível ignorar. Ela sentou na cama, tentando ouvir qualquer outro som que explicasse aquilo. Nada. Nenhuma voz, nenhum movimento. Apenas o vazio depois do som. Lentamente, ela se levantou, caminhando pelo corredor com passos hesitantes. A casa parecia diferente, mais silenciosa do que nunca. Quando chegou perto da porta, ficou parada. O instinto gritava para não se aproximar, mas algo dentro dela queria saber. Antes mesmo de olhar pelo olho mágico, a voz veio.
Baixa, suave, quase familiar, Carla abre. O corpo dela travou imediatamente. Aquela voz, ela conhecia. Ou pelo menos, parecia conhecer. Era parecida com a voz da mãe dela. Mas isso não fazia sentido. A mãe dela estava em outra cidade, muito longe dali. Mãe, ela respondeu, sem perceber. E naquele exato momento, tudo mudou. Porque o silêncio que veio depois não era vazio. Era expectativa. Como se algo tivesse conseguido exatamente o que queria. As batidas voltaram. Mais fortes. Mais rápidas. 3 toques, repetidos sem pausa. A voz também mudou. Já não era suave, nem familiar. Era distorcida. Você respondeu. Carla deu um passo para trás, o medo agora tomando conta completamente. Ela percebeu o erro tarde demais. Não era sobre abrir a porta. Era sobre responder. Era sobre reconhecer. E então, as batidas começaram em outro lugar. Não mais na porta da frente. Vieram da parede ao lado dela. 3 toques, próximos demais. Como se aquilo já estivesse dentro. Carla correu para o quarto e trancou a porta, tremendo. O coração batia forte, a respiração descontrolada. Mas o pior ainda estava por vir. Porque, no meio do silêncio, ela ouviu algo que fez tudo desmoronar. A própria voz, vindo de fora do quarto. Abre, sou eu. Era perfeita, idêntica, cada detalhe, como se algo tivesse aprendido com ela, como se tivesse copiado. As batidas vieram na porta do quarto, 3 toques lentos, quase pacientes. Carla levou a mão à boca, tentando não fazer nenhum som, mas já era tarde demais. Na manhã seguinte, o celular de Carla foi encontrado no chão do quarto. A porta estava trancada por dentro. Nenhum sinal de invasão. Nenhuma pista. Apenas um áudio gravado automaticamente às 3 horas da manhã. Quando ouviram, havia apenas 3 batidas, seguidas por uma voz. A voz de Carla, dizendo calmamente, pode entrar. Porque existem coisas que não precisam de força, não precisam quebrar portas, nem janelas. Elas só precisam de uma resposta. E, quando conseguem, não há mais volta. Renato começou a contar sem perceber. Na primeira noite, foram 3 batidas às 3 horas da manhã, e ele ignorou. Na segunda noite, 3 batidas de novo, mais fortes, e ele também ignorou. Mas algo mudou na terceira noite. As batidas vieram, e depois de alguns segundos, vieram mais 3. Como se fossem 2 sequências. Renato não entendeu na hora, mas algo dentro dele registrou aquilo. Ele começou a prestar atenção. Quarta noite, 3 batidas, pausa, mais 3. Quinta noite, 3 batidas, pausa, mais 3, e depois, mais 1. Foi aí que ele começou a contar de verdade. Porque aquilo estava aumentando. Renato pegou um caderno e começou a anotar. Parecia absurdo, mas era a única forma de tentar entender. A cada noite, o número total de batidas crescia. Sempre começava com 3, mas nunca terminava nelas. Era como se algo estivesse construindo um padrão. Sexta noite, 7 batidas no total. Sétima noite, 8. Oitava noite, 9. Sempre às 3 horas da manhã. Sempre no mesmo ritmo inicial. Renato começou a perder o sono, esperando pelas batidas, contando cada uma, anotando com as mãos trêmulas. Aquilo não era aleatório. Era progressivo. Na nona noite, ele não conseguiu mais ignorar o medo. Sabia que algo estava errado. Muito errado. As batidas começaram como sempre, 3 toques secos. Depois mais 3. Depois mais 2. E então, uma última batida. 9 no total. Renato ficou parado, olhando para a porta, o coração acelerado. O silêncio que veio depois foi diferente.
Não era vazio, era expectativa. Como se algo estivesse esperando por algo mais. Mas nada aconteceu. Nenhuma voz. Nenhum movimento. Apenas o fim das batidas. E isso foi o que mais o assustou. Na 10ª noite. Renato não dormiu. Ficou sentado na cama, olhando fixamente para a porta. Sabia que aquela seria diferente. Quando o relógio marcou 3:00, as batidas começaram. 3, depois 3, depois 3, e então, a 10ª. Mais forte, mais pesada, como se tivesse mais presença. Renato sentiu o ar ficar denso. O silêncio depois da 10ª batida não veio. Em vez disso, a voz surgiu. Clara, direta, sem distorção. Agora você pode abrir. Renato congelou. Aquilo nunca tinha falado antes. Nunca. Ele não respondeu. Não se moveu. Mas o corpo não obedecia mais completamente. Era como se algo puxasse ele em direção à porta. Um impulso estranho, quase automático. Passo a passo, ele se aproximou. A mão tremendo, chegando perto da maçaneta. A voz voltou, mais próxima, mais firme. Você contou até o final. Agora termina. Renato sentiu a mente confusa. Porque, no fundo, aquilo fazia sentido. Ele tinha acompanhado. Ele tinha esperado. Ele tinha participado. E então, ele encostou a mão na maçaneta. Na manhã seguinte, a porta estava aberta. A casa, vazia. Nenhum sinal de Renato. Apenas o caderno no chão, aberto na última página. E lá, estava escrito, com a letra tremida, 10 batidas igual abrir. Porque algumas coisas não querem te assustar, não querem te invadir, elas querem te envolver, fazer você participar, entender, aceitar. E quando você chega até o final, quando você completa o padrão, a porta deixa de ser um limite. Ela vira o último passo.